Oi, gente! Esse vídeo é para falar sobre um pouquinho do meu percurso até aqui, sobre como eu escolhi a pedagogia e sobre como a pedagogia me escolheu. Eu posso dizer com muita certeza que o desejo de me tornar professora nasceu junto comigo, porque foi uma vontade que sempre andou ao meu lado durante todas as fases da minha vida, a infância, a adolescência e agora na vida adulta. Mas essa decisão nem sempre foi uma decisão fácil, porque durante esse percurso, muitas vezes quando as pessoas me perguntavam o que eu queria ser quando eu crescer, e eu respondia que queria ser professora, elas me olhavam com olhos de pena, como se ser professor estivesse associado a sofrer, a receber mal, a não ser valorizado. E é claro que todas as profissões têm as suas vantagens e desvantagens, mas mesmo sabendo disso, muitas vezes eu me sentia mal e eu duvidava da minha escolha, porque eu acreditava naquilo que as pessoas me falavam sobre o que é ser professora. Mas se eu pudesse dar um ponto inicial de onde tudo começou, eu diria que foi quando eu comecei a ir na escola e comecei a ver aquele ambiente escolar, a ver a delicadeza com que as professoras ministravam suas aulas, porque eu posso dizer que sempre tive muita sorte diante dos meus professores que passaram pela minha vida, porque todos eles sempre foram muito doces e gentis comigo, isso fez com certeza toda a diferença. Mas voltando ao ponto inicial, de onde nasceu essa vontade de me tornar professora, gente, eu vou confessar pra vocês, eu ia pra escola durante os dias letivos e quando chegavam as férias, assim, a minha realização era juntar todas as minhas bonecas e a partir dali eu seria a professora. Gente, era o meu momento assim, era o meu momento mais feliz do ano, era poder brincar de escolinha durante as minhas férias. Por isso, eu pedia muito pra minha mãe e minha irmãzinha, porque eu queria uma aluna, sabe, que pudesse me responder, não só na minha imaginação, mas que pudesse realmente fazer as tarefas, que pudesse brincar comigo. Então, todos os dias eu pedia pra minha mãe e minha irmãzinha, e a minha irmãzinha chegou. Desde o início, quando a minha mãe descobriu a gravidez, eu já sabia que seria uma menina e eu falava isso pra todo mundo. Vai ser uma menina, vai ser uma menina, vai ser uma menina. Minha mãe deixou eu escolher o nome dela. Então, meu nome é Maria Eduarda, minha irmã se chama Maria Fernanda. E eu tive que esperar um tempinho até ela crescer pra ter um discernimento ali, pra querer brincar comigo. E, gente, chegou o momento. Quando ela tinha uns 3, 4, 5 aninhos, ela era minha aluna VIP, assim, minha melhor aluna, que eu amava. Então, além das bonecas, ela também era minha aluna, mas eu continuava com as bonecas. Aconteceu que muitas brigas começaram a surgir, porque eu queria ser sempre a professora. E ela também queria ser a professora. Só que eu não deixava, eu falava assim, olha, vamos fazer o seguinte, hoje eu vou ser a professora e amanhã você vai ser a professora. Só que esse amanhã nunca chegou, gente. Até que um dia minha mãe, ela deu assim um alvará, ela falou assim, vocês não vão brincar de escolinha nessa casa nunca mais. Porque realmente, gente, davam brigas assim, que sim, vocês não têm noção, coisas de irmão, né? Aquele amor de irmão que é entre tapas e beijos. Mas aquela vontade de ser professora sempre esteve dentro de mim. E foi justamente nessa época do sexto ano até o 9º ano, na verdade, até o 2º colegial, onde a minha própria família, algumas pessoas da minha família, elas ficavam muito em cima de mim com essas perguntas. Você tem certeza que você quer ser professora? Você tem certeza disso? Você não acha que... Eu acho que você é tão inteligente, você merece coisa melhor. Sabe, comentários desse tipo que realmente são muito tristes mesmo e sempre me desincentivaram muito. E infelizmente naquela época eu levava eles em consideração. Então eu comecei a dizer que queria fazer medicina. Não porque eu gosto de medicina, gente, quando eu vou tirar sangue eu viro a cara que eu vejo que eu passo, fico pálida. Imagina eu fazer uma cirurgia, eu num hospital atendendo na emergência. O paciente desmaia, eu desmaio 2 vezes. Então eu só dizia isso porque era o que as pessoas queriam ouvir, porque era aquilo que iria me trazer uma aprovação e eu precisava dessa aprovação. Então até o meu 2º ano do ensino médio eu falava que iria fazer medicina, queria ser médica pediatra. As pessoas, nossa, que maravilha, vai ganhar super bem, orgulho da família. E eu falava, pronto, né, é isso que eles querem, então é isso que eles vão ouvir. Só que chegou no 3º ano do ensino médio, o momento decisivo de colocar lá na inscrição da FUVEST qual curso você quer prestar.
para qual curso você quer prestar. Gente, é lógico que o meu cérebro até poderia querer escrever medicina ali, mas o meu coração sabia da resposta. E, obviamente, eu escrevi pedagogia. Então eu tive certeza do que eu queria, e a minha mãe sempre foi uma das pessoas que me incentivou a fazer isso. Então eu me inscrevi na FUVEST, fui prestar o vestibular e deu no que deu, né? Estamos hoje aí. Além da minha mãe, teve uma outra pessoa muito importante para mim, que me incentivou muito. E eu nunca tinha percebido o quanto essa pessoa estava torcendo por mim até que eu fui fazer esse trabalho. E antes de começar a gravar os vídeos, como estou gravando agora, eu tirei um tempinho para recolher provas antigas, para poder olhar, relembrar, revisitar cadernos e livros. E durante essa procura, durante essas lembranças, me veio muito forte essa lembrança em específico dessa pessoa. E essa pessoa é meu avô. Ele já é falecido. Ele faleceu há 10 anos. E eu pude, assim, das poucas memórias que tenho, embora sejam poucas, são memórias muito boas. Memórias que eu guardo com muito carinho no meu coração. Que ele comprava giz pra mim, porque ele sabia que eu gostava muito de escrever e que eu tinha essa vontade de ser professora, né? Desde a infância, como eu disse, eu sempre tive essa vontade. Todo mundo que me conhecesse um pouquinho, que conversasse comigo um pouquinho, iria descobrir que eu queria ser professora, porque era algo que eu não escondia de ninguém. E ele me comprava sempre caixa de giz colorido, e deixava com que eu desenhasse na própria parede da casa dele, na parede do quintal. E pra ele pouco importava se a parede ia ficar manchada ou suja de giz. Depois ele limpava, dava um jeito, a gente passava um pano juntos, a gente lavava a parede. Eu tenho certeza que até se precisasse pintar a parede novamente, ele não se importaria de fazer isso. Hoje eu vejo o quanto ele queria me ver feliz. E eu me emociono ao falar disso porque na época eu não o via, eu não reconhecia tamanho carinho e talvez eu não tenha conseguido demonstrar a ele esse carinho enquanto ele ainda estava aqui. Mas eu tenho certeza que de onde ele estiver, ele sabe que ele fez parte da parte mais doce da minha vida. E falando em gratidão, eu vou partir agora para o tópico que pergunta quais são as pessoas que são referência, que me incentivaram. E com certeza, né, a minha mãe e o meu avô são algumas dessas pessoas, mas eu não poderia deixar de citar os professores professoras que passaram pela minha vida, porque todos eles foram muito importantes. Desde a educação inicial, da educação básica, quando eu era bem pequenininha, eu tinha medo de ir para a escola. Muitas vezes eu chorava com saudade da minha mãe. Em nenhum momento eles brigaram comigo ou me disseram palavras ríspidas, pelo contrário. As minhas professoras nessa época, inclusive, durante o intervalo, eu não queria ficar com os meus coleguinhas, eu tinha medo, eu tinha um tipo de receio, tinha muita saudade da minha mãe, então eu chorava muito, o recreio inteiro eu chorava. E aí a professora levava um colchonete para a sala dos professores e me deixava do lado dela durante o intervalo dela. Então olha a amorosidade contida nas relações. E isso com certeza fez total diferença, né, pra minha adaptação escolar. A tia Cidinha, a tia Dorinha e a tia Adriana foram essencialmente importantes nessa primeira etapa de educação da minha vida. Depois eu mudei de escola, eu fui para uma escola bem pequena, uma escola bem perto da minha casa, e lá eu pude felizmente encontrar outras professoras também muito boas, muito gentis na minha vida. A professora Ana Paula e Reni, que me alfabetizaram, e a professora Cida, muito sábia, apesar de ter aquele ensino tradicional, ela era bem carrasca, mas uma pessoa muito sábia, que
parece que tem aquele coração de pedra, mas por dentro é aquele coração, sabe? Coração de mãe, que sempre cabe mais um. Ela é esse tipo de pessoa. Depois, fiquei nessa escola até o 5º ano, e a partir do 6º ano eu mudei de escola. Eu fui para uma escola maior, com mais professores, e lá eu encontrei uma professora que me emocionou novamente. Esse vídeo ele é cheio de emoções, né, gente? Porque eu, além desse sonho de ser professora, sempre gostei muito de escrever. Sempre tive um amor incomparável pela literatura. E desde muito pequena, desde que eu fui alfabetizada, eu escrevo contos, pequenas histórias. E as pessoas não tinham muito tempo. E eu entendo que a vida adulta é difícil, é complexa. Então não tinha muito tempo nas pessoas da minha família para parar e ler as coisas que eu escrevia. E isso me fazia muita falta. Mas essa professora, ela fez o que eu sempre sonhei que alguém fizesse por mim. Ela me deu o que é mais precioso nessa vida. Ela me deu o tempo dela. Então ela pediu para que eu contei para ela que eu escrevia, e ela pediu para que eu levasse algumas das minhas frases para ela ler. Eu levei, ela leu, e ela disse para mim exatamente assim, eu não me esqueço nunca. Ela me disse: "Você vai longe, garota." E eu acho que tem pessoas na nossa vida que elas vêm para transformar. E eu tenho uma gratidão imensa a essa professora, porque ela foi a primeira pessoa a me reconhecer como uma escritora. E hoje eu tenho um livro, eu me tornei de fato uma escritora, uma poeta. Eu tenho um livro de poesia e assim, eu devo isso a ela. Eu agradeço ela, porque se não fosse ela no meu processo, eu não teria chegado nesse meu propósito. Porque o sonho de ter um livro sempre esteve em mim também. Era algo que eu achava que estava muito distante, mas estava mais perto do que eu imaginava. Há um ano atrás, em 2023, publiquei o meu livro, meu primeiro livro, e eu escrevi ele durante anos e anos. Eu escrevi ele durante 5 anos. Então eu nunca me pressionei a escrever, tipo, preciso terminar esse livro em um ano, preciso, não. Eu deixei com que ele se concluísse com o tempo. E quando ele estava concluído, eu senti que ele estava pronto, eu publiquei esse livro, e ela é uma pessoa que fez parte disso. Além dela, nessa mesma escola que eu fiquei do 6º ao 9º ano, teve a professora Daniela, que também foi uma professora tão sensível, que também lia as minhas frases e elogiava as minhas frases e me incentivava a continuar escrevendo. Então essas duas foram essencialmente importantes na minha caminhada enquanto futura pedagoga e como uma escritora. E aí veio o ensino médio. Então me despedi da minha escola antiga, fui para outra escola, e foi assim uma experiência muito nova, porque era uma escola 5 vezes maior do que a minha escola antiga, com outros tipos de cobrança, e lá tava eu, né, para enfrentar aquilo. E logo, eu não sabia, mas logo viria a pandemia, o que tornaria tudo ainda um caos muito maior. Mas antes da pandemia, no começo das aulas, conhecendo todos os professores, havia o professor de redação, o professor Paulo, do qual eu falo também com muito carinho, e a professora Luciene. Mas primeiro eu vou falar do professor Paulo. O professor Paulo, na sua primeira aula, se apresentou e passou uma proposta para nós fazermos. Ele disse para nós escrevermos um relato pessoal que poderia ser real ou imaginário. A gente poderia inventar, desde que fosse em primeira pessoa, seguindo ali, né, todas as normas que se enquadrasse em um relato pessoal. Então, peguei tudo aquilo que eu tinha guardado, os meus escritos, que, como eu disse, o livro, né, eu fui escrevendo ele ao longo de 5 anos.
Então ele já tinha uma boa parte escrita. Eu peguei, juntei algumas dessas partes, formei um relato pessoal com uma pitadinha de poesia, porque a poesia ela não se distancia de mim nunca. Então fiz esse relato e entreguei. E aí na aula posterior ele fez a devolutiva dos relatos. E o meu foi o último que ele devolveu. E antes de devolver, ele me chamou. Ele falou assim, deixa eu te perguntar, você escreve? Eu falei, escrevo. Ele falou assim, porque isso aqui tá muito bom. Eu gostei muito. E eu lembro que ele falou assim, você publica o que você escreve? E eu disse que não. Ele falou assim, você mostra pra alguém? E eu disse que normalmente também não mostrava pra muitas pessoas. Ele falou assim que isso era até egoísmo da sua parte. Ele falou, isso é egoísmo da sua parte, não mostrar pras pessoas o dom, o talento que você tem. E me devolveu a folha. Eu agradeci, sentei no meu lugar, peguei a folha, vi as correções, algumas correções gramaticais. Quando eu virei a folha da parte de trás, tinha uma frase. E essa frase, ela foi um divisor de águas. Para que hoje eu tenha meu livro publicado, essa frase foi imprescindível. E ele dizia assim, a literatura pulsa em você. Então aquilo, eu fiquei relendo aquilo com um sorriso no rosto, tipo assim, os meus professores reconheciam aquilo com muito carinho, com muita delicadeza nas palavras. E ao ler aquilo, a literatura pulsa em você. Olha como é forte, né? Aquilo de pulsar, de estar dentro de mim. Então pra mim aquilo foi assim, pá! Tipo, acorda Maria, vai, corre atrás que dá tempo, vai escrever seu livro, vai atrás do seu sonho. Então a partir dali eu retomei a minha escrita do livro. Eu aproveitava o tempo para ir formatando, colocando em ordem, dividindo em capítulos. Então o livro começou a dar forma. Fazia rascunhos, também gosto muito de desenhar. Fazia rascunhos de como poderia ser a capa, se iriam ter ilustrações, se não iriam, e o sumário, e a sinopse. E entrou a pandemia. Gente, eu acho que não tem ninguém que fale sobre o período pandêmico sem ter pelo menos alguma tristeza que carrega consigo dessa época. Foi muito difícil esse período na minha vida, e eu deixei de lado novamente esse projeto do livro porque eu não conseguia pensar em coisas muito positivas, até porque, né, por outras questões, nessa época eu entrei em depressão. Era difícil, né, frequentar psicólogo, eu tinha medo de ir, acabar trazendo o vírus pra casa, a gente tinha muito medo de tudo. E depois, quando as coisas foram melhorando, comecei a ir no psicólogo, me medicar, as coisas foram tomando forma novamente, foram voltando a ter cores, e eu finalmente voltei ao projeto do livro. Inclusive ele está à venda, né, se alguém tiver interesse de conhecer. O livro se chama Para o Menino dos Olhos Multicoloridos. Então, como eu disse, a literatura ela sempre esteve presente na minha vida desde muito cedo, e é com muito carinho que eu falo dela. Sobre o primeiro livro que eu li, eu não consigo me lembrar ao certo o título do primeiro livro que eu li, mas eu me lembro perfeitamente do primeiro livro que me marcou. E esse livro se chama Qual é a Cor do Amor? Eu vou deixar uma foto da capa desse livro, porque quando eu li ele, eu pude ver um pouco da realidade na qual eu estava inserida, sobre uma realidade em que as pessoas são racistas, em que as pessoas fazem diferença e discriminam pela cor da pele, pelos trejeitos, pela roupa que usa. E no final ele trazia uma frase que eu não vou saber dizer agora exatamente, mas eu vou deixar uma foto aqui. E essa frase, ela pra mim era incrível. Eu queria que todo mundo do planeta, do universo conhecesse essa frase, sabe? Era um sentimento bem intenso mesmo, porque eu achei aquele livro assim incrivelmente maravilhoso. Não tinha defeitos. Eu falei, gente, isso aqui, pronto, isso aqui vai fazer o mundo ser um mundo melhor. Naquela inocência de criança, né? Então, pra qualquer pessoa nova que eu tinha a oportunidade de conhecer, eu indicava o livro, ou eu pegava o livro e eu mesma lia pra essa pessoa. A minha avó,
Gente, minha avó deve ter cansado de escutar essa história. Minha mãe, então, nem se fala. Ela deve saber a história de cor. De tanto que eu li essa história pra elas e falava, tipo, você também não acha incrível? E elas, tipo, tá, eu acho legal, mas, sabe, não com aquela empolgação que eu tinha, porque realmente foi um livro que marcou minha vida. E eu perdi esse livro. E eu passei anos e anos da minha vida tentando achar esse livro, procurando esse livro. E eu não encontrei. Até que esse ano eu achei na Shopee. Gente, olha, tenho muitas críticas à tecnologia, mas essa Shopee salva, gente, salva de verdade. Eu comprei pela Shopee o livro, eu tenho um carinho assim imenso por ele, porque não é a mesma coisa você ler pela internet, sabe? Eu gosto de segurar nas mãos mesmo, sentir o cheiro de livro, de folhear. Além desse livro, um outro livro muito marcante na minha infância e na minha vida é O Pequeno Príncipe. Já li o livro, já vi filme, já vi peça teatral. O Pequeno Príncipe, ele é atemporal, ele é para todas as idades, ele é para todas as pessoas. É um livro, assim, de uma sensibilidade incrível. E duas imagens desse livro sempre estiveram presentes na minha memória. Aquela imagem do chapéu, que na verdade é um elefante e uma cobra. E aquilo ficava na minha cabeça, tipo assim, olha como uma coisa pode parecer ser uma coisa, mas na verdade é outra. Sabe, na cabeça de criança, aquilo pra mim era assim, uau. E até hoje, né? É bem uau mesmo, O Pequeno Príncipe é maravilhoso. E a outra imagem é do carneiro dentro da caixa. Que o Pequeno Príncipe, ele pedia um carneiro, que desenhasse um carneiro pra ele. Nunca tava bom, até que foi desenhado o carneiro dentro de uma caixa, porque aí ele poderia imaginar o carneiro da forma que ele quisesse. E isso sempre foi muito importante pra mim, a imaginação. Atualmente, o livro que estou lendo é um livro que fala sobre a história de vida da Santa Rita de Cássia, que é uma santa muito especial pra mim. Eu tenho uma história de devoção muito bonita com ela. E eu sou católica, claro, respeito todos os tipos de religião, todos os tipos de forma de expressar o amor à divindade que acredita. E no meu caso, é a expressão do meu amor a Deus. E acredito que existam sim os santos, que são pessoas na qual nós podemos nos inspirar. Então, ultimamente eu tenho voltado o meu tempo a leituras católicas, porque isso tem agregado muito na minha vida. Mas eu também gosto muito de livros de poesia. Eu vou deixar aqui as fotos de alguns livros que eu já li, que eu gosto e que indico muito, porque eu realmente gosto muito, muito, muito de poesias e de poemas. Agora, falando um pouquinho sobre os estágios, que é viver na prática aquilo que a gente aprende na teoria, eu gostaria de dizer primeiramente que são importantíssimos para mim e eu acredito que continuarão sendo, não só no período em que eu estiver realizando os estágios, mas por toda a minha vida como uma lembrança de uma parte muito essencial na minha formação. E além do estágio obrigatório, que é feito em escolas municipais ou estaduais, eu faço o estágio remunerado em uma escola particular. E lá eu pude aprender muitas coisas mesmo. Eu sei que é muito importante que nós dediquemos nosso tempo às leituras, à pesquisa, à extensão dentro da universidade, que nós possamos viver realmente a universidade, mas foi uma necessidade para mim fazer o estágio remunerado e é todo dia muito gratificante estar lá. Eu digo assim que a melhor parte do meu dia é estar lá. E muito também das cartinhas que eu recebo. Gente, isso traz pra nossa vida uma felicidade que não tem como descrever. Uma felicidade que é incomparável. Você receber uma cartinha feita pelas mãos de uma criança, isso faz você falar, meu Deus, eu realmente estou indo pelo caminho certo. Eu estou fazendo parte da infância dessas crianças, da formação dessas crianças da melhor forma que eu posso, e elas estão reconhecendo isso. Elas reconhecem o carinho e elas retribuem com mais carinho. Se alguém já lhe deu a mão e não pediu mais nada em troca, pense bem, pois é um dia especial. Eu sei, não é sempre que a gente encontra alguém
que faça bem, que nos leve deste temporal. Mas também no estágio obrigatório eu tive experiências muito inspiradoras e enriquecedoras, principalmente com o aluno. Eu não vou dizer o nome dele, eu vou usar um nome fictício que eu criei na época também para fazer a minha apresentação de estágio, foi no semestre passado. O nome, eu dei para ele o nome fictício de Antônio, que eu acho um nome muito forte, assim como ele também é muito forte. E é um aluno excluído, que sofre bullying, que os colegas não querem estar perto, que os professores também não queriam por perto. Eu ouvi professores dizendo para ele: por que você não vai para casa? Você não tá cansado de atrapalhar, não? E eu pude estar perto dele por alguns meses durante a duração do estágio. E eu criei um vínculo assim com ele, sabe? De tipo, eu tô aqui, se você precisar conversar, eu reconheço quem você é, eu reconheço a sua inteligência, eu reconheço o que você tem para dar. E ninguém mais reconhecia dentro daquele contexto. Então, um dia, ele sempre, quando eu ia pro estágio, ele puxava uma mesa, uma cadeira, sentava do meu lado, porque ele realmente sentia esse carinho. E ele retribuía esse carinho. E um dia eu escrevi, né, eu pedi permissão para ele, para escrever um recadinho para ele no caderno dele. Eu escrevi que a letra dele era muito bonita, que ele era muito inteligente. E ele leu e ficou quieto, não falou nada sobre. Guardou o caderno. Dias depois, eu novamente lá fazendo o estágio, e ele veio com esse mesmo caderno, abriu, e esse bilhete que eu tinha escrito, ele recortou e colou na capa do caderno dele, para que, né, como ele mesmo disse, para que ele pudesse sempre se lembrar. E isso para mim foi, sabe, isso pra mim foi... Eu não tenho como resumir em palavras o que isso significou pra mim, mas foi muito importante na minha trajetória. Isso mostrou o quanto a amorosidade nas relações, ela faz a diferença, sim. O quanto o afeto, ele faz diferença, e ele precisa existir dentro de uma relação, dentro de uma sala de aula, entre a professora, o professor, ou os professores e os alunos. E o quanto as crianças, elas precisam sentir esse carinho para que elas possam devolver esse carinho pra gente. Sobre educadores, estudiosos que me inspiram, com certeza o que me vem em primeiro lugar é o Rubem Alves, porque ele trata dessas questões de carinho no ensinar. Tem uma frase dele que eu gosto muito mesmo. Eu não vou saber pronunciar ela aqui completamente, mas eu vou deixar ela aqui integralmente, a frase dele. E basicamente ele diz que nós nos eternizamos por meio das nossas palavras. Ao ensinar, nós estamos nos eternizando a partir dos olhos e dos ouvidos daqueles que estão nos vendo e nos ouvindo, que se inspiram na gente. E realmente o professor, ele tem esse poder, como eu já disse, e eu gosto sempre de frisar, porque eu acho que a maior verdade presente na nossa profissão é que nós temos um poder conosco e nós devemos ter discernimento ao exercer esse poder, que é o poder de transformar vidas, de fazer olhinhos brilharem, de alegria do ensinar, de inspirar, de auxiliar, de dar a mão para que aquela criança ela possa ser melhor do que ela já é, que ela possa construir novos aprendizados, e que a aula é realmente uma construção. E isso, né, já puxa o Saviani, que ele traz isso de que a aula ela deve ser construída, que é um educador também que eu gosto muito. Além dele, o Paulo Freire. Quando eu li, nunca mais esqueci, sobre a amorosidade do Paulo Freire. E foi, assim, também muito importante, né, nessa minha trajetória, porque se juntou com aquilo que eu já acreditava, que entre o professor e o aluno não pode haver aquela relação fria. E é claro que nós não estamos lá para ser tia ou tio daquele aluno, que
Nós não estamos lá para sermos adorados por aquele aluno ou para adorar aquele aluno, mas dentro da educação, dentro do nosso papel enquanto educadores, eu acho que deva sim existir amorosidade, assim como Paulo Freire traz. Assim como Saviani, como eu disse, nós devemos construir junto com os alunos, que eles também têm muito a agregar na nossa vida. E na prática a gente vê muito isso. O quanto eles têm coisas novas, o quanto eles sabem muitas coisas, o quanto eles agregam em novos conhecimentos pra gente. E por último, eu não poderia deixar de falar da nossa queridíssima Elaine Assolini, que ministra suas aulas com tanta leveza, com tanta alegria, com tanta elegância, sempre com um sorriso, sempre com um carinho. Eu acho que sintetiza tudo isso, que você, Elaine, sintetiza aquilo que eu acredito do que é um bom profissional, do que é um bom professor, que é aquele que trabalha com amorosidade, com carinho, com carisma, com alegria e com leveza. Então esses educadores são muito especiais e muito importantes na minha formação. E sintetizando sobre os desafios na docência, eu acredito que um grande desafio atualmente tem sido, e acredito que continuará sendo, a tecnologia. É lógico que a tecnologia ela tem pontos muito positivos, ela possibilita novas ferramentas, ela possibilita novas maneiras de aprendizagem, facilidades, comunicação, mas ela trouxe com ela essa questão do imediatismo. E eu vejo, dentro de sala de aula, fazendo estágio, quantas crianças são mais ansiosas, são mais imediatistas, o quanto elas não têm paciência para assistir um vídeo que tenha mais de 2 minutos e o quanto elas preferem o virtual ao físico. Eu entendo que os tempos são outros, mas essa questão das redes sociais e principalmente das redes sociais no tempo errado, porque eu acredito que nessa vida tudo tem que ter o seu tempo. E que crianças muito pequenas, a gente vê hoje em dia os pais dando celular na mão de crianças de 1, 2 anos. Porque é lógico, a criança fica vidrada naquela tela e ela não dá um pingo de trabalho, ela fica vidrada. E aquilo faz um mal, traz um malefício, a criança perde a oportunidade que ela tem durante a infância de brincar, de comer terra, pôr o pé na areia e construir castelinho, brincar de casinhos, a imaginação, que é o que a criança tem de mais precioso, a imaginação. A gente vai normalmente perdendo a imaginação com o tempo. Mas a criança ela tem isso assim totalmente aflorado dentro dela. E a gente deveria incentivar, a gente deveria preferir que elas estejam fazendo bagunça mesmo do que quietas em um celular, em uma televisão, em um tablet. Então eu acredito que isso seja um grande desafio, que é trazer essas crianças para a realidade sem as telas, pelo menos por um tempo, para elas terem outra percepção da própria infância delas, que elas estão perdendo uma parte muito importante da vida delas, presas dentro de casa, sem socializar verdadeiramente com outras pessoas cara a cara, apenas por mensagens ou chamadas, e poder brincar, exercer a infância delas. Por fim, o meu desejo diante da docência é que eu seja sempre feliz e realizada com aquilo que eu escolhi, que eu tenha ao meu lado pessoas que me incentivem a continuar e pessoas que não sejam como âncoras, mas que sejam como pontes. Desejo que eu possa levar alegria, que eu possa levar essa amorosidade nas relações, que eu possa levar conhecimento a muitas crianças durante muitos anos e que eu possa fazer a diferença. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: você nunca saberá quantas vidas mudou, mas elas saberão. E eu acho que essa frase, ela mostra muito o papel do professor na vida das crianças. Eu espero ser esse tipo de professora, que transforma. E eu espero poder sempre, durante toda a minha caminhada, encontrar professores e professoras assim como a Elaine, assim como o Elmir, assim como a Kátia, assim como a Cristina, assim como a Jéssica, assim como diversos professores que perpassaram o meu caminho. Eu espero que continuem perpassando e me trazendo novas visões, novos aprendizados. Sou muito grata a cada um de vocês. Eu achei que seria muito difícil gravar
30 minutos, que eu não teria o que falar para preencher esses 30 minutos, mas agora eu vejo que contar a nossa própria história requer realmente um tempo, para que a gente, muitas vezes, né, durante o vídeo eu precisei parar, assimilar, chorar, sorrir, porque, querendo ou não, é a nossa vida, é o que nós temos para contar, são as nossas memórias. E eu agradeço muito a professora Elaine por essa oportunidade, um trabalho que verdadeiramente agrega na nossa formação, que faz a gente olhar para trás, ver o que a gente trilhou, o que a gente conseguiu até agora, quem nós éramos e quem nos tornamos e quem estava ao nosso lado durante esse processo. Isso é muito importante, esse exercício de gratidão, de lembranças, e fico muito feliz de ter feito parte disso, de ter tido a oportunidade de elaborar esse trabalho. Então, com muito carinho, espero que goste, espero que eu tenha atendido às expectativas para esse trabalho e muito obrigada. Eu reconheço a importância da nossa profissão e sei que a pedagogia não deve ser feita por amor, mas que cada uma de nossas ações deve ser feita com amor. Esse tipo de carinho faz as nossas dúvidas virarem certezas. Que bom que eu escolhi estar aqui e que bom que vocês escolheram estar aqui também. Isso me lembra de uma citação da Carla Madeira, que diz que existe uma certa magia nos encontros, que existe um certo milagre. Fico feliz que em meio às adversidades da vida e às adversidades do mundo nós pudemos nos encontrar e que possamos preencher esses 4 anos que passam tão rápido com amizades, encontros e partilhas. Eu desejo para vocês luz e sabedoria, que vocês possam trilhar o caminho da educação com todo o amor que eu sei que vocês carregam no coração e com todo o profissionalismo que nós aprendemos aqui. Foi um prazer dividir esse trabalho e esse semestre com vocês. E eu gostaria de agradecer especialmente à professora Elaine Assolini por propor nesse semestre um trabalho tão sensível, no qual eu pude resgatar diversas memórias daquilo que eu sou, daquelas pessoas que foram minha base, daquelas pessoas que me deram asas. Muito obrigada, Elaine, por todas as suas aulas, por toda a sabedoria, por todo o seu aprendizado, por todo o conhecimento que você passa para nós. A você a minha eterna gratidão. Enxugue esse rosto e venha aqui fora como de costume. Vamos conversar pra te alegrar, tem até vagalumes. Tem dia que vai piorar, saudade vai apertar, até que cê tá indo bem. Faz falta aqui pra mim também. Lembra de quando eu ficava acordado até tarde esperando, só pra ganhar um beijo de boa noite antes de dormir. Daqui não é diferente, te beijo mas você não sente. Quando bater a saudade, olha aqui pra cima, sabe lá no céu aquela estrelinha que eu muitas vezes mostrei pra você. Hoje é minha namorada, minha casinha, mesmo que de longe tão pequenininha, ela brilha mais toda vez que te